Pregar nessa noite. Você que tem Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, aleluia. Talvez você chegou aqui nessa noite, está indagando por que eu estou em Portugal, por que eu estou aqui, o que o Senhor quer da minha vida. O Espírito Santo, aleluia, vai falar com você de pertinho, através dos processos. E se Ele tiver que revelar a tua história, Ele vai revelar nessa noite, porque Ele é fiel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Aleluia. Todos acharam? Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse a tornado estéril. Quem tornou Ana estéril? Aleluia. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Agora eu quero ler com os irmãos, capítulo 3, de verso 11. Aleluia. O que o Senhor falou com Samuel. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Eu vou fazer algo em Israel, que quem ouvir vai tinir os ouvidos, não os dois, porque vai impactar aquela nação. O Senhor falando com Samuel. Todos conhecem a história de Ana. Quem está na igreja, que frequenta a igreja, essa mensagem já foi pregada várias vezes, mas eu quero trazer nessa noite no contexto para a igreja. Quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor me falou de processos. Esses dias eu estava meditando. Sempre quando a gente vai fazer uma prova, primeiro a gente faz a lição. Se a gente vai fazer uma carta de condução, a gente faz a lição para depois fazer a prova. Quando a gente está na escola, a gente estuda a matéria, faz a lição para depois fazer a prova. No reino dos céus é diferente. No reino do céu primeiro vem a prova, para depois a lição. É diferente. É por isso que quem serve ao Senhor é diferente. É porque a gente não vive nas coisas materiais, naturais. É de uma maneira. Mas quando a gente vira e começa a acessar as coisas sobrenaturais, é o inverso, pastor. Porque aí está mexendo com o espírito. É por isso que quando a gente vai lutar, a gente não luta contra a carne e o sangue. A gente luta contra potestades. Aleluia. Está Ana ali. Ana vive naquela sociedade, uma sociedade que olhava para uma mulher que não poderia gerar. Quando nós olhamos para Ana, naquele tempo, quem olhava para Ana dizia: essa mulher foi amaldiçoada por Deus, porque essa mulher não pode gerar um filho para seu esposo, para a sua posteridade. Naquela época tinha que gerar filhos, para que viesse assumir o cargo depois que o pai morresse. E Ana não tinha essa graça. Quem olhava a Ana dizia: Ana, ela tem um esposo que ama, ela tem uma casa, ela tem tudo, porém ela é amaldiçoada. Só que a palavra do Senhor vai nos revelar que não foi homem que deixou Ana estéril. Quem deixou Ana estéril foi o próprio Senhor. E por que o próprio Senhor deixou Ana estéril? Porque Ele tinha um processo a realizar na vida de Ana. Eu já quero começar a dizer nessa noite, talvez os processos na sua vida é porque o que o Senhor tem para fazer é algo que vai impactar. Talvez até nessa noite você chegou aqui e você tem dito: por que eu não gerei ainda? Porque o Senhor não abriu o seu ventre, porque o Senhor não quis. Mas através dessa noite o Espírito Santo vai te revelar que existem alguns processos nas nossas vidas. E talvez através desses processos você vai começar a entender que há algo maior, há um propósito maior.
Só basta ser constante nesse processo. Só basta aguentar essa prova, porque vai passar, vai ter lição. É o que o Espírito Santo manda te dizer nessa noite. Ana está lá. E no Antigo Testamento, quando uma mulher não poderia gerar, o próprio marido, ele tinha uma concubina, como aconteceu com Abraão. Sara não poderia gerar. Só que ele tinha uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. E ele não gerava filho com Sara. Então eles vão chegar num acordo e vão dizer: vão trazer uma concubina, porque ela vai gerar um filho. E através desse filho, ele vai assumir o meu cargo, ele vai dar continuidade à posteridade. E eles tomam Agar como mulher. Ela tem um filho. Nós sabemos o problema que deu, porque a promessa era com Sara, não era com Agar. Mas eu quero pregar sobre Ana. Talvez Eucana fez a mesma coisa. Chegou com Ana e disse: Ana, vamos pegar Penina, vamos colocar Penina dentro de casa, porque ela pode gerar filhos. E a história continua. Só que o Deus que cerrou o ventre de Ana era o mesmo Deus que tinha propósito na vida deles. E muitas das vezes é assim em nossa vida. Nós queremos dar uma ajuda para o Senhor, nós queremos fazer conforme a nossa maneira, e nós arrumamos problemas na nossa história. Está todo ano lá Penina e Ana, e Penina começa a gerar filhos, todo ano ela tem um filho. Está Ana lá, Ana chorando, Ana amargurada. Por quê, pastor Elias? Porque Penina criticava, Penina zombava, Penina, ela deixava Ana amargurada. Por quê? Porque ela dizia: eu tenho filho e tu não tens, eu gero e tu não gera, eu faço e tu não faz. Eu já quero começar a dizer que dentro da casa do Senhor tem gente que gera, porém o propósito não está no céu. Não adianta gerar, não adianta ter para competir. Penina dizia: eu tenho. Penina dizia: Ana, eu tenho, eu posso gerar. Porque Penina gerava para competir, Penina gerava para dizer: eu faço. Tá vendo, Ana? Eu posso. Está dos altos céus Deus olhando para Ana, dizendo: calma, Ana, espera mais um pouco, porque eu não gosto de competição, eu não gosto. Pode zombar, pode falar, pode dizer, não está fazendo, não está gerando, deixa. Porque quem fala, fala para competir, quem fala, fala para se aparecer, quem fala, fala para se engrandecer. Mas o Deus que eu sirvo, Ele não precisa de alguém que diz que faz. O Deus que eu sirvo precisa de alguém que diz: Senhor, eis-me aqui, eu me dobro, mesmo que eu não gero, eu ainda vou no templo. E por que Penina fica perturbada? Se uma mulher que não gera, Ana não gera, não tinha por que Penina ir lá. Não tinha por que Penina falar, porque Penina já estava gerando, Penina estava com filhos. Ela tem um espírito de competição que tem que ser repreendido no meio. Ela vivia na mesma casa, ela vivia com o mesmo esposo. Se nós formos trazer para o dia de hoje, vivia dentro da casa do Senhor, e o mesmo Deus era o mesmo, era um só. Só que motivações diferentes. Motivações diferentes no ministério mata, acaba. E algo me chama a atenção, porque Eucana, quando descia a Siló para o templo, ele preparava o sacrifício. Só que esse sacrifício, diz a palavra do Senhor, que ele dava uma parte para Penina, uma parte para os filhos, porém Ana ele dava porção dobrada. Por que ele dava porção dobrada? A palavra do Senhor vai dizer: porque ele amava mais Ana do que Penina.
Deus não tem filhos prediletos. Deus tem alguém que Ele olhou dos altos céus e disse: eu vou usar, eu vou colocar para fazer um propósito. E quem tocar nele está tocando em mim, porque está tocando no propósito. Aleluia. Ele dava porção dobrada, e aquilo mexia com o coração de Penina, porque Penina dizia: eu faço, eu tenho filhos, eu já tenho ministérios, eu faço isso, faço aquilo. E Ana não tem nada, mas na hora do sacrifício, na hora de ir no templo, Eucana dava porção dobrada. Eu fui estudar sobre porção dobrada. Quando Deus falou com Moisés, Deus falou com Moisés assim: o primogênito receberá porção dobrada. Quando Eliseu falou com Elias, Eliseu falou: me dá porção dobrada. Quando tu sair dessa terra, me dá porção dobrada. Porção dobrada faz parte da história. Não é porque vai fazer o dobro, não. Não é porque vai ser mais usado que Elias, não. Sabe o que quer dizer isso, porção dobrada? Quer dizer o primogênito. Quando alguém dizia assim: me dá porção dobrada, ele estava dizendo assim: deixa eu ser o primogênito, porque quando tu sair daqui, não tiver mais tu, eu posso seguir fazendo o ministério, eu posso seguir o que tu estás fazendo. É isso que significava porção dobrada. Eliseu estava dizendo: Elias, eu vi coisas maravilhosas acontecer, mas me dá porção dobrada. Elias vai dizer: coisa dura me pediste. Ele estava dizendo: isso não vem de mim, eu não posso te dar, isso vem do céu. Agora, se tu ficar de olho fixo, quando eu for levado aos céus, tu receberá porção dobradas. É Elias dizendo assim: quando eu for recolhido aos céus, tu vais seguir o ministério que eu estava aqui na terra. Quando Eucana estava dando porção dobrada para Ana, Eucana estava dizendo assim: Penina está gerando, mas Ana, é você que vai fazer parte do projeto. Ana não entendia nada. Ana estava olhando: o que é isso? Por que ele está dando dobrado? Era Deus dizendo: ela não está entendendo nada, mas ela vai gerar lá na frente. E nessa noite você chegou aqui, talvez você era para estar morto, você não era para estar servindo ao Senhor, tudo aconteceu ao contrário na tua história, tudo foi de marcha ré, e você chegou aqui e está se perguntando por que aconteceu isso. Era Deus dizendo: é porção dobrada, vai continuar, não vai parar, porque eu tenho uma obra para realizar, e eu conto com você. Ele está dando porção dobrada. E Ana diz assim: meu Deus, mas eu quero um filho, eu preciso de um filho. E ela vai no templo várias vezes em Siló. Ela vai várias vezes. Talvez todo ano ela dizia assim: eu recebi porção dobrada, e agora eu vou chegar lá, e quando eu vim para casa eu vou gerar um filho. Mas o que me chama a atenção, que mesmo ela sendo humilhada, mesmo ela sendo perseguida, ela não deixava de ir no templo. Ela não deixava de ir no templo. Eles se arrumavam lá em Ramataim, vestiam os menininhos, vestiam os miúdos, como chama aqui, né? Vestiam os miúdos. E Penina saía lá com uma montoeira, um pega na perna, outro pega no outro, Ana está do lado. Mas Ana poderia dizer assim: eu vou ficar em casa, porque eu estou sofrendo perseguições. Penina me afronta, Penina fala de mim, eu estou debaixo do mesmo teto. Só que Ana dizia assim: não, por mais que eu sou perseguido, por mais que eu sou afrontada, eu não vou deixar de adorar o meu Senhor, eu não vou deixar de ir na casa do Senhor, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Eu quero te dizer que o processo faz parte.
as afrontas faz parte, as perseguições faz parte. Você não pode parar de vir na casa do Senhor porque alguém falou de você. Você não pode largar Jesus porque alguém disse assim: não vai dar nada, é isso, é aquilo. Você não pode, porque é por Ele. Quando eu venho aqui, eu não venho para fazer nada, eu venho para prestar um culto a Ele. Eu venho para dizer que Ele é maravilhoso, eu venho para dizer que Ele é glorioso. A Penina pode estar do lado, a Penina pode estar cheirando, mas eu estou dizendo: meu Deus, eis-me aqui, porque um dia eu quero ir morar no céu, e a Penina não vai me tirar do propósito. Era apenas o princípio das dores do ministério de Ana. Isso não é nada. Alguém te afrontar, alguém falar de você, isso não é nada, porque vai piorar. Quem tem um ministério é árduo. Agora a Ana vai lá, Penina, com as crianças, talvez no meio do caminho, dizendo, né? Tá vendo aqui, ó, eu tenho esse, eu tenho aquele. Ana não tem nada, e vai todo ano. Fica em casa, mulher. Tá vendo o teu irmão lá? A porta já se abriu, já conseguiu um casamento, já está sendo abençoado, e tu estás indo na igreja, e a coisa só vai de mal a pior. Fica em casa, larga esse Deus. E Ana dizia: não posso largar, não posso parar, porque tem algo maior. Aquele dia ela se levanta, ela lava o rosto. Eucana vem com sacrifício, pastor, e coloca para Ana comer. Ana não come. Ana está triste porque Ana diz assim: hoje vou mudar a minha história. Hoje eu vou na casa do Senhor, e hoje eu vou prestar um culto a Deus diferenciado. É que já saiu de casa e eu vou para a casa do Senhor prestar um culto diferenciado. Eu já saí assim. Eu disse: Senhor, eu vou para a casa do Senhor, mas hoje eu vou prestar um culto para Ti diferenciado. Eu vou chorar mais, eu vou orar mais. Eu não me importo quem vai cantar, eu não me importo quem vai pregar. Eu só quero que Tu fala comigo. Essa era o que Ana estava passando, sentindo, o sentimento de Ana. Ela se levanta e diz assim: chega, eu vou lá, prepara, não come a porção dobrada. E ela vai para o templo. Chega lá no templo, ela entra para dentro do templo. E não tinha só ela dentro do templo. Ele sai de Ramataim até Siló, é uma caminhada. Ela está triste, ela está com o coração contrito, e ela entra na casa do Senhor. Só que ela não fica lá. A palavra do Senhor diz que ela vem até o altar. Ela não estava se importando com Penina, ela não estava se importando em quem estava dentro da casa, Nampili. Ela estava se preocupando com o Deus que ela servia. E ela disse: eu vou até o altar. E quando ela chega no altar, ela não ora, porque ela não tem palavras, ela só chora, porque a luta, as aflições é tão forte, que ela não consegue dizer para o Senhor: Senhor, eu quero gerar, eu quero ter um filho. As lágrimas caem, as lágrimas caem. Está ele lá do outro lado. Talvez as pessoas estão olhando e estão dizendo: o que essa mulher está fazendo? O que essa mulher está fazendo? Que ela foi para o altar e ela está chorando. E ele vai dizer: essa mulher está embriagada, essa mulher bebeu vinho. Porque assim a incompreensão também faz parte. A humilhação, a afronta, a incompreensão, isso é uma forma de calúnia também. Quem não passou por calúnia? Isso não vem de qualquer um, vem do sacerdote da casa. Talvez quando ele olhou e disse assim: essa mulher está embriagada, um do outro lado disse: está mesmo, porque ninguém faz assim até do altar.
e começa a chorar desse jeito. Até hoje ninguém fez isso. Eles estão dizendo, ela está embriagada, porque a incompreensão faz parte, as calúnias fazem parte, meus irmãos. Nós estamos servindo o evangelho aí, que ninguém mais passa por luta, ninguém mais passa por provações. Mas se nós queremos levar uma vida de santidade, uma vida pelo evangelho, uma vida pelo ministério, te prepara, porque vai ter gente que vai olhar torto, vai ter gente que vai te afrontar, vai ter gente que vai dizer assim: não precisa ir no altar, não precisa fazer desse jeito, não precisa gritar, não precisa falar tanta em língua estranha, não precisa levantar a mão para o céu, não precisa pular. Eu não estou nem aí para Penina, eu quero adorar a esse Deus que eu sirvo. Sai pra lá, geladão! Sai pra lá, frieza espiritual! Na casa do Senhor é a presença dEle! Tem igrejas que a gente vai, que não tem línguas estranhas, não tem a presença de Deus, não tem profecia. As igrejas estão morrendo, porque o Espírito Santo não tem mais liberdade dentro da casa do Senhor. E por que, pastor Elias? Porque não tem mais Ana que quebra o protocolo, que vai no altar. Está sofrendo humilhação, está sendo caluniado, vai para o altar, vai para o altar. Não olha para Eli, não olha para Penina, porque eles estão na carne. Olha para aquele que é consumador da nossa fé, aquele que quebrou o protocolo, aquele que veio aqui na terra e fez coisas que para o homem parecia loucura. Meu Jesus passou a mão no lodo e passou no olho do cego. Isso é loucura quem estava olhando. Aí ele disse para os discípulos: vai lá e pesca um peixe, porque a moeda vai estar na boca do peixe. Não é loucura, é loucura. Porque nós não vivemos no natural, nós vivemos no sobrenatural. Ana, ela quebrou o protocolo. Ana, ela chegou, ela era para sentar do lado das mulheres, para ficar do ladinho ali. Ela não era para fazer nada, só que ela disse: não, eu vou nesse culto, mas eu vou quebrar o protocolo. Eu não vou aceitar essa situação, eu não vou aceitar o que eu estou passando. E ela começa a chorar, a chorar. Ela não fala uma palavra, mas a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo, Ele geme por nós com gemido inexprimível. Ele pega nossas lágrimas. Apocalipse 5, João disse: eu vi as lágrimas do justo. Quando a tua lágrima é derramada aqui, ela está sendo depósito no céu. Você não abriu a boca para falar nada, mas uma lágrima correu. O Espírito Santo chegou perante e disse assim: ele precisa disso, disso, disso. Está Ana lá, chorando, sofrendo. Aleluia. Está chorando. Aí ele vai chegar perante ela. Ela vai dizer: não, tu não entendeu nada. Eu não bebo, eu não sou mulher dada a vinho. Eu não bebo. A tua serva está com o coração contrito e amargurado. Aí ele vai entender. Ele vai dizer: não. Ele olha para o rosto dela e vai dizer: não, ela não está, ela está sofrendo. Aí ele vai liberar uma palavra profética. Quem acredita em palavra profética? Aleluia. Ele vai liberar uma palavra profética. Ele vai dizer assim: a esse mesmo tempo tu conceberás e terás um filho.
ela chegou amargurada, ela chegou chorando, mas a palavra do Senhor vai dizer que quando ela recebe a palavra, ela se levanta, come, e o sorriso volta no seu rosto, porque ela entendeu que daquele altar saiu uma palavra profética. Do altar, tudo que é entregue no altar, o altar não retém, o altar devolve. Ela sorriu, ela não sabia que estava grávida, Osmar. Ela não sabia, mas ela disse: eu já vou comer, porque eu peguei posse dessa palavra. Eu peguei posse dessa palavra porque foi diferente. Eu entrei, eu dobrei meu joelho, eu quebrei o protocolo, eu chorei, e eu recebi uma palavra. Não foi uma palavra qualquer, foi uma palavra saída do altar. E ela come, ela sorri, e ela sai. Agora ela sai, e agora vem o estágio dela, porque agora ela vai engravidar. Agora ela vai começar a gerar algo dentro dela, e agora ela não está mais preocupada com Penina, agora ela está mais preocupada com Eli, que disse que estava embriagado, ou alguém que escutou e disse assim: não, eu ouvi o sacerdote dizendo que ela está embriagada, porque é assim. Agora ela está preocupada em gerar. E aí eu comecei a imaginar a gestação de uma mulher, porque a gente prega até aqui, só que ela voltou para casa, e vai passando os meses, e o Senhor falou comigo: estuda um pouquinho sobre os trimestres de uma gestação. No primeiro trimestre, do 1 ao 3º mês, a mulher tem alguns sintomas da gravidez. Esses sintomas são sintomas de alguém que vai gerar. Só entende isso quem gerou, quem engravidou. Eu não consigo entender. O pastor não consegue entender, o Osmar não consegue entender. Só entende quem gerou. Aleluia. Ela está lá. Nesses 3 primeiros meses, a alteração do humor, a enjoo, a desejo, os sentidos ficam aguçados. Nesse primeiro mês, ela vai começar a sentir algum enjoo. E o Senhor falou comigo assim: é quando alguém está gerando, ele começa a criar algum enjoo, ele já não aceita qualquer coisa, ele já não fala qualquer coisa, ele já não frequenta alguns ambientes, porque começa a ficar com os sentidos aguçados, o cheiro começa a ficar mais forte. As mulheres que tiveram filhos sabem disso. Elas começam a ficar com sentido diferente, elas começam a ficar com desejo diferente, elas começam a sentir vontade de comer coisas que nunca comeram. É Deus te dizendo: você vai começar a gerar, vai passar pelo processo da humilhação, vai passar pelo processo da incompreensão, da calúnia, mas quando você começar a gerar, te prepara, porque processos vão chegar e você vai ficar com nojo, você não vai aceitar qualquer coisa, você vai dizer: eu estou gerando, o meu sentido está aguçado. É o Espírito Santo de Deus. Está Ana lá, está Ana lá, Penina está na casa, Penina está olhando Ana, só que ela não está entendendo nada, porque ela não ouviu a palavra profética. Ela ainda continua com a mesma mentalidade: não vai dar nada, não vai fazer nada, não vai gerar nada. Aleluia. Do 4º ao 6º mês, existem mudanças no corpo, desenvolvimento fetal. O embrião agora vira um feto.
a mudança no corpo da mulher, ao inchaço, a roupa que vestia já não cabe mais, o bebê começa a crescer mais rápido, a barriga começa a aparecer. Oh, aleluia! A mulher começa a sentir os chutes do bebê. Eu fiquei imaginando, imagina a Penina lá. Ana se levanta de manhã, ela já bota um vestido mais largo. Aí Penina vai tomar café e diz assim: Ana tá diferente. Caraca. Eu fiz um café aqui, Ana sentiu o cheiro e foi pro banheiro vomitar. Porque quem está gerando não aceita qualquer tipo de coisa. Eu vou falar. Quem é cristão que gera, ele não anda com quem chama palavrão, com quem anda com piadas profanas, com quem fala do Espírito Santo, porque ele não aceita, porque ele está gerando algo aqui dentro, que é lá de cima, não é aqui da terra. Se você anda com alguém que chama palavrão, que é acostumado a ter a boca suja, ou você muda, ou eu não ando mais com você, porque o que eu estou gerando aqui em cima, aqui na minha barriga é lá de cima. Eu não aceito qualquer tipo de coisa. Meu amigo, não adianta pegar mentira, não adianta andar com pessoas caluniadoras, pessoas que trambiqueiram. Quem está gerando não aceita esse tipo de coisa. Quem está gerando, ele começa a ter sentidos aguçados. Ele está sentado lá na mesa, Ana, e Penina está sentada, só que Ana vem com um vestido diferente. E ela disse: eu já percebi que semana passada eu estava comendo qualquer coisinha aqui, ela saiu da mesa, ela se retirou da mesa, e agora ela está vindo com um vestido um pouquinho mais largo. Tem hora que ela passa a mão na barriga. Será? Não pode ser. Ela tem a ventre fechada, a madre é fechada, não pode gerar. Será? Aí vai passando, a barriga vai crescendo. Penina olha para o pé e diz: o pé está inchado. O pé está inchado. Se ela gerar, o que eu vou falar para ela? Se nascer, o que eu vou dizer para ele? Porque até agora a minha única afronta era dizer que eu tinha filho. A minha única afronta era dizer que eu gerava. Se ela gerar, eu não tenho mais nada. Porque se ela gerar, além dela gerar, ela ainda tem porção dobrada. Acabou a minha história. Se prepara, Peninas, ou você entra no propósito, ou senão você vai ser desmascarado. Porque quem vive de engano não permanece na casa do Senhor. Está a Penina lá olhando, e do 4º ao 6º mês, diz que o bebê ganha uma substância protetora na pele. Ele fica mais firme. E o Espírito Santo me falou: o teu projeto, o projeto que vai nascer de alguém, ele vai ganhar camada protetora. Eles vão dizer: pode até nascer, mas vai nascer, vai abortar, vai morrer o projeto. Eu tirei lá do Brasil, está aqui em Portugal, falou que tem um projeto, não vai dar em nada. O teu projeto está ganhando estrutura. O teu projeto está ganhando estrutura. Não tem demônios, não tem peninas que vão destruir aquilo que Deus implantou no teu ventre, aquilo que Deus implantou na tua madre, porque não é teu, é dele. Ela vai começar a sentir os movimentos do bebê, o chute. Ana nunca tinha passado por aquilo. O projeto está crescendo, e ela vai começar a sentir o chute.
Ela disse para Eucana: não é assim que uma mulher quando engravida, vem cá, bota a mão aqui. Bota a mão aqui, está chutando. Vê se não é o pezinho dele. Bota a mão aqui para ver o projeto, porque já está começando a mexer, já está começando a ganhar vida. Ela começa a acariciar o projeto. Nesse mês, o projeto, o bebê, ele também começa a ficar com a audição mais apurada. Ele começa a sentir os estímulos externos. Quando o pai coloca a mão na barriga, o neném se acalma e para de chutar. Ele começa a ganhar estímulos. O Espírito Santo me falou: tem pessoas aqui, que você vai começar a ganhar estímulos do Espírito Santo. Aquilo que nasceu do externo vai condizer com o interno. Aquilo que nasceu no céu vai condizer com o teu pensamento. É o Espírito Santo dizendo: minha filha, meu filho, vai nascer, eu já estou sentindo, vai nascer. Só aguenta mais um pouco, só suporta mais um pouco, porque vai nascer. Começa a sentir os estímulos externos. Depois vem o terceiro trimestre, que é dos 7 meses aos 9 meses. Esse é o pior estágio, porque a mulher já começa a sentir cansaço, dores nas costas. Esse processo é um processo que agora ela está cuidando de um projeto, de algo. Ela não está mais preocupada com Penina. Ela não está mais preocupada, a Penina sai da história. Porque agora a única preocupação é o projeto. A única preocupação é o projeto. Só que para o projeto nascer, as coisas começam a piorar. Ela começa a sentir dores nas costas. Ela sente dor nas pernas, as pernas ficam inchadas. Há um maior cansaço. A barriga fica pesada. O útero começa a pressionar os órgãos. A dificuldade para dormir. Está perto de nascer e começa a ficar incomodado. Tudo que vai nascer começa a apertar mais, o sistema começa a ficar mais apertado, pastor. Talvez você chegou aqui nessa noite e está perguntando: pastor Elias, por que eu estou passando por tudo isso? Eu não nasci para passar por isso. Eu não estou aqui em Portugal por isso. São as contrações. São as contrações. São as contrações. É porque o que vai nascer é grande. Penina ela tinha, porém Ana carregava. Penina tinha projetos, porém Ana carregava o projeto. As contrações estão doendo. Ana vai ter um parto. A maioria da mulher quer pegar na mão do esposo, porque ela disse: esse momento eu não sei o que vai acontecer. A dor começa a aumentar. E ela não está olhando mais para ninguém. Ela só quer saber do esposo e do projeto e do filho. E é assim que acontece. Quem está gerando, ele só olha para Deus, aquele que plantou o projeto, e para o projeto. E agora vai nascer. Nasce Samuel. Nasce Samuelzinho. E
a notícia deve correr em Ramataim. Nasceu aquela mulher que não poderia gerar, aquela mulher que não poderia ter filhos, aquela mulher que um dia foi pega dentro do templo chorando e acharam que ela estava embriagada. Ela concebeu. Agora vem o tempo do purpério. É o tempo que ela vai pegar esse projeto, vai pegar esse bebê. Esse não é um momento fácil como os outros, não. É um momento difícil, porque ela vai pegar essa criança, ela tem que dar banho na criança, ela tem que amamentar a criança. O corpo dela está voltando ao normal novamente, porque ela passou por um processo, pastor. Foi 9 meses. Tudo está voltando para o lugar. Tudo está voltando para os lugares. Depois que o Espírito Santo está falando coisas comigo agora. Depois que nascer, as coisas vão voltar para o lugar. Nada ficará fora do lugar, diz o Senhor. Depois que o projeto for gerado, vai começar a voltar. Vai voltar. E vocês vão dizer: meu Deus, há 9 meses atrás estava com barrigão, estava sofrendo, olha como emagreceu, olha como está bonita. Meu Deus, ela não teve uma gestação agora. É Deus dizendo: te prepara, porque as coisas vão voltar para o lugar. Ela está amamentando Samuel, só que ela tem que ir lá de novo. E ela vai falar para Eucana: eu tenho Samuel. Eucana, que dá porção dobrada, diz para ela assim: não precisa ir, fica cuidando do projeto. Fica cuidando do projeto, deixa que eu chego lá e falo para o sacerdote. E Ana fica, Ana não vai. E ele chega lá e diz para Eli: a tua serva concebeu debaixo de uma palavra profética. Aleluia, tua serva concebeu. Só que ela está cuidando do bebê, ela está cuidando do projeto. E não é projeto, é o projeto. Porque isso aí não é projeto de Ana. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. O mesmo Deus que cerrou a madre de Ana foi o mesmo Deus que abriu a madre de Ana. Você está entendendo que tudo que passa na nossa vida, quando a gente está ligado com o céu, não é em vão. Tudo que acontece em nossa vida tem um propósito. E quanto maior o projeto, maior a dor. Quanto maior o projeto, maiores peninas na tua história. Quanto maior o projeto, maiores Eli na tua história para acusar. Quanto maior o projeto, mais dolorida a gestação. Ela está lá amamentando Samuel. Só que chega a hora dela levar o projeto, porque quando ela se prostrou no altar, ela disse assim: Senhor, se tu me der o projeto, eu te entrego a ti. Talvez todas as vezes que ela ia na casa do Senhor, ela dizia: Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Aquele dia que ela saiu de casa, disse assim: eu vou até o altar, mas se o Senhor me der, será teu. Deus olhou do alto do céu e disse assim: agora ela entendeu o propósito. Agora ela entendeu o projeto. Tudo que nós temos não é nosso. A hora que você entender que tudo que aqui nós somos passageiros, tudo que nós temos não é nosso, é dele. Ela chegou no altar e disse assim: se o Senhor me der um filho. Aí o Senhor disse assim: tu tens desejo de ter um filho, vou cumprir o teu desejo. Mas aí ela disse assim: tu vai me dar um filho, tá? É o teu desejo. E o que é que tu vai fazer com isso? Não.
eu entrego para ti. Aí Deus disse: agora entendeu. Agora entendeu. Agora alinhou o céu com a terra. Agora alinhou o desejo do céu com o desejo da terra. Porque tudo que nós temos não é nosso, pastor. Essa igreja não é nossa, nossa casa não é nossa, o nosso trabalho não é nosso. Quem dá é Deus, quem faz é Ele. É tudo por Ele, tudo dEle, tudo para Ele. Romanos 11:36. Nada é nosso. Até o ventre, até a madre de Ana não era dela. Era do céu. Ela vai pegar esse bebê, Samuel, o projeto. Ela sofreu, né? Ela não tem filho, ela tem que entregar agora lá para o Senhor. Aquilo que ela cuidou com carinho. Aquilo que ela olhou para Penina e disse: está vendo, Penina? O Senhor me abençoou. Ela tem que pegar esse projeto e entregar para o Senhor. Isso é o mais difícil de toda a história. Penina é fichinha perto disso. Eli caluniando ela é fichinha perto disso. O problema é tu entregar o projeto. Aquele bebê, o bebê. Aquilo que ela chorou, que ela passou anos chorando, pedindo a Deus. Ela tem que levar lá e entregar ao Senhor. E não é fácil. Todo mundo sabe quando cuida de alguma coisa que é feito da base. Quando cresce, quando ganha forma, quando ganha estrutura, quando está tudo prontinho, se desfazer daquilo é muito difícil. A Ana tem que pegar, sair de Ramataim, olhar para o bebê e dizer no seu coração: eu fiz um voto, eu sou mulher de palavra. A Bíblia diz que não pode fazer voto de tolo. Se fizer voto, cumpre o voto que fez. Ela vai pegar aquele bebê, talvez chorando, porque é mãe, e vai levar até o templo. A gente que é pai sabe quando a gente tem, às vezes, abandonar um filho, deixar um filho, é difícil, porque a gente cria, a gente dá amor, a gente dá carinho, e de repente a gente tem que soltar. E ela chega lá e entrega aquele projeto para Eli. Talvez em pranto, em lágrimas, ela entrega. Só que aquele menino vai para o templo. Talvez Ana volta para casa chorando e dizendo: Senhor, me dá mais filhos. Ela tem mais 5 filhos. Só que a palavra do Senhor vai dizer mais à frente que cada ano que ela ia até Siló, ela fazia uma túnica e levava para o projeto, e levava para Samuel. Se você ler mais à frente, você vai entender que ela estava em casa, ela começava a fazer a túnica e dizia: é projeto teu, mas eu entreguei o projeto, mas eu tenho que cuidar do projeto, mesmo o projeto estando longe, eu tenho que cuidar do projeto. E ela fazia túnica e levava. Só que o menino vai crescer, porque o projeto também é do céu. O Senhor usa nós como os canais, mas o projeto é do céu. Ele está dentro de casa. Eu já vou terminar. Ele está dentro de casa. Ele está dentro de casa. E o Senhor vai começar a chamar Samuel. Samuel. E ele sai correndo e vai lá falar para Eli: o Senhor me chamou. Aí ele vai dizer assim: não te chamei, volta a dormir, rapaz. Ele é novo. Aí ele escuta: Samuel, Samuel, o Senhor me chamou, o Senhor me chamou. Ele diz: não te chamei, rapaz. Aí ele entende: há muito tempo Deus falava comigo. Ele já nem se lembrava mais que Deus falava. É por isso que Deus teve que alinhar o propósito do céu com o propósito da terra. Porque quando as coisas começam a desandar, na casa de Eli, Ofni e Finéias estava fazendo barbaridade, era mexendo no sacrifício, era fazendo coisa sujeira dentro da casa, do templo. Aí ele tem que levantar um Samuel.
ele tem que levantar um Samuel, naquela época um profeta. Aí ele vai dizer: Samuel, Samuel. Aí ele corre e ele diz assim: o Senhor já falou comigo, já faz muito tempo atrás, mas agora a minha casa está uma bagunça. Não, eu nem entendi que Ana tinha um projeto, eu pensei até que ela estava bêbada, já estava cego. A Bíblia diz que Eli estava cego, por isso ele ficava só deitado. Aí Samuel vai voltar para Eli, ele vai dizer assim: quando tu ouvir essa voz, diz assim: fala que o teu servo ouve. Aí Samuel vai chegar lá e vai dizer assim: fala que o teu servo ouve. Aí é esse versículo que nós lemos, Deus vai dizer assim: eu vou fazer algo em Israel, que quem ouvir, vai tinir os ouvidos. Ali começa o propósito na vida de Samuel. Samuel vai crescer, Ofni e Finéias morre, chega lá para Eli, ele está na porta do templo, a notícia, ele cai, quebra o pescoço. Só que tudo isso é Deus trabalhando. Se prepara, porque Deus vai fazer assim. Se Deus tiver que quebrar, Ele quebra. Se Deus tiver que matar, Ele mata. Mas a obra dele continua. Está o projeto lá. Agora Samuel vai crescer. E esse mesmo Samuel é aquele homem que foi profeta, foi juiz e foi sacerdote. Só que agora ele não metia a mão no sacrifício de qualquer jeito, não. Tinha zelo pela obra. Se ele tivesse que falar com alguém, ele era juiz, ele resolvia o problema, porque ele era juiz, ele foi o único juiz, o último juiz daquela geração. Depois veio o reis. E quem é que foi ungir o reis? Samuel. Propósito. Esse mesmo Samuel, ele vai pegar o vaso de azeite e vai para a casa de Jessé. Ele vai para a casa de Jessé, ele derrama na cabeça de Davi. E da descendência de Davi vai nascer Jesus. Eu falei tudo isso para dizer que uma mulher que tinha a madre fechada, uma mulher que foi perseguida, uma mulher que foi caluniada, uma mulher que foi injustiçada, nasceu um projeto. Desse projeto houve uma unção. Dessa unção nasceu Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, para que nós pudéssemos estar aqui. Porque uma mulher decidiu aí no templo não olhar para Penina, não olhar para Eli. Uma mulher que disse: eu vou lá, eu vou gerar. E através dessa geração nasceu a história. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar com você, aleluia, que está aqui em Portugal, e você foi humilhado, você sofreu, e você sabe que o Senhor já falou com você há muito tempo atrás. Há um projeto, há uma história na sua vida, na sua casa. E você chegou aqui nessa noite. Você não sabia o que ia ser pregado, não sabia o que ia ser ministrado. Eu quero que você feche os seus olhos. As contrações podem estar doendo. O momento pode ser crítico, mas há uma palavra profética desse altar: vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai acontecer. Não adianta abortar, ninguém vai conseguir abortar o projeto, ninguém vai conseguir parar. É apenas o processo. O louvor vai louvar aqui.
Se você sentir no teu coração de vir aqui na frente, vem aqui na frente, nós estaremos orando por você. Você que precisa de oração, você já não suporta mais tanta humilhação, tanto sofrimento. Você precisa que o Senhor age de uma forma sobrenatural. Você precisa que Deus coloque a mão nessa situação e diz assim: eu preciso mudar essa história. Vem aqui na frente. Aleluia, 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 aleluia. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Oh, o crente quando chora, o Senhor responde. Oh, a oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor responde. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhes aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando orava por um filho, ele aclamava. O Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas. As muralhas derrubou. Esse Deus está presente, já está no meio da gente. É o mesmo e não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. O Senhor responde. O Senhor responde. Tem oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor responde. O Senhor responde. O Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhes aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando orava por um filho, ela clamava. E o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas. E as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, já está no meio da gente. É o mesmo e não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor